Aqui é o Guimiotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao Rebobina Cast. Juntos para falar de Curtindo a Vida Doidado, clássico maior talvez da Sessão da Tarde, com spoilers, depois da vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Papai? Querido, olha as mãos dele. Estão frias e ásperas. Eu tô legal. Vou levantar. Não! Eu tenho prova hoje. Não, querido, você não vai, não. Eu não posso perder a prova. Eu quero ir para uma boa faculdade e poder desfrutar de uma vida de trabalho. Meu amor, você não pode ir para a escola nesse estado. Que maravilha. E o que ele está sentindo? Ele não está passando bem. Ah, claro. E se morrer, usamos as cinzas como fertilizante. Ginny? É você? Ginny? Eu não tô conseguindo te ver direito. Ginny? Ginny? Pra cima de mim, não, tá legal? Obrigada, Ginny. Pode ir pra escola, Não, tá? peraí. Você vai deixar ele ficar em casa? Eu não acredito. Mesmo se eu estivesse colocando sangue pelos olhos, vocês dois iam fazer eu ir pra escola. Ginny, por favor, não fica zangada comigo. Você é tão saudável, eu devia agradecer. Com certeza, esse é um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde. E se for analisado, os anos 80, hein? Cara, esse filme é muito influente mesmo. Eu coloco sempre, quando eu falo Sessão da Tarde, pra mim, isso é gosto pessoal, né? Eu coloco sempre dois, que é o Curtindo a Vida Doidado e Goonies, que se bobear são os que mais reprisavam na Sessão da Tarde mesmo, né? E são dois filmes maravilhosos. E se você for ver Goonies pra criança e Curtindo a Vida Doidado pra adolescente, né? Com certeza. O Dia de Folga do Ferris Bueller, no nome original, né? Ferris Bueller's Day Off, o original de 86, né? Mas eu gosto muito desse título em português, cara. Não, é o melhor, é melhor. Aliás, fiquei curioso pra saber como é que em outros países esse título, mas quem nunca quis ter um day off como o Ferris Bueller, né? Sim. Procura depois, cara, tem uns nomes muito malucos, principalmente sempre quando tem nome de filme em Portugal, é uma maluquice. Eu lembro de quando eu tava procurando os DVDs, né, desse filme pra fazer a sinopse aí, apareciam de outros países, os nomes eram muito loucos. Não lembro agora de nenhum, mas procurem aí, ouvintes, por curiosidade, você vai ver uma maluquice. Só pra já dar um spoiler desse tema aí, em Portugal é o Rei dos Gazeteiros. Eu tenho que falar em sotaque em português. Mas, ó, temos um ouvinte em Portugal, hein? Sim. Comentem aí também. Cara, esse filme é um dos maiores clássicos do diretor John Hughes. E eu te pergunto, Mr. Everton, o que mais fez John Hughes? É mais fácil falar o que ele não fez. Esse ele é impressionante, cara. É o diretor dos filmes mais legais dos anos 80. Nossa, ele tá em tudo. Esse cara, olha, é impressionante. Ele tinha um toque de Midas, cara. Impressionante. Cara, como diretor, ele dirigiu poucos filmes, até se você for ver nos créditos, né? Ele fez os clássicos da Sessão da Tarde aí, Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher Nota 1000, Antes Só do Que Mal Acompanhado, que é um filme maravilhoso aí com o John Candy e Steve Martin. Esse filme é demais, cara. Esse filme é legal demais. Maravilhoso. Quem vê cara não vê coração. Outro muito bom, subestimado, excelente filme. Muito bom, John Candy. Eu adoro John Candy nesse filme. Ele escreveu Esqueceram de Mim, né? Ele tem muitos créditos como escritor, não só como diretor, mas ele escreveu Esqueceram de Mim, Férias Frustradas. Cara, esse cara era demais. Não, ele é impressionante. Ele realmente tem razão, como diretor, não dirigiu muitos filmes, mas ele tem o toque de Midas, cara. Todos os filmes dele, eu não sei, ele deveria ser um deus lá em Hollywood pra filmes nesse contexto aí, juvenil, adolescente. Sempre tinha muitas mensagens, easter eggs nos filmes dele, muito bom. Sim, esses filmes de adolescente que a gente chama aqui, nos Estados Unidos o pessoal chama muito de filmes que são coming of age, né, que é a chegada da idade, né, na tradução literal. E ele se especializou nesse nicho, né, cara, e ele fazia os melhores, ele era o melhor cara de Hollywood quando chegavam nesse tipo de filme, né. Eu tenho a impressão que não se fazem mais filmes como esse. Também pode ser porque não é mais o nosso. Nós não somos mais o público-alvo, mas
ele fazia também filmes pra família, adolescentes. Sim. É impressionante, cara. Nesse nível de qualidade é difícil de achar hoje em dia mesmo. Pô, Garota de Rosa Choque, mais um que ele escreveu, que era com a Molly Ringwald, que era a musa maior dele também. Putz, esse cara marcou com certeza a infância de todo mundo da nossa geração, né? Ninguém segura esse bebê. Nossa, Ninguém segura esse bebê. Muitos filmes, cara. É muitos filmes. Ele era o dono da Sessão da Tarde, dono dos anos 80. Morreu, infelizmente, em 2009. É uma perda gigantesca. Com certeza. O elenco desse filme, ele é estrelado, né? Nós temos o glorioso Matthew Broderick fazendo o Ferris Bueller, o Alan Ruck, que trabalha mais depois de velho do que nessa época aí, trabalhando muito até hoje fazendo Cameron Fry, o melhor amigo dele, a Mia Sara fazendo a Sloane Peterson, a digníssima Mia Sara, que já esteve aqui com a gente no podcast antes como a mulher do Van Damme em Time Cop. Vocês lembram, né? Sim, com certeza. Essa atriz, ela tem uma afeição muito particular dela, muito bonita, e era namoradinha aí do Ferris Bueller, né, cara? Com 18 anos na época desse filme, hein? Ela fez A Lenda também, hein? Filmão também. A Lenda, sim, do Tom Cruise, né? Exato, eu lembro dela da Lenda. Passou bastante. O Jeffrey Jones, que fez muita coisa aí nos anos 80, principalmente, fazendo o diretor, o Ed Rooney, e a Jennifer Grey fazendo a Jeannie Bueller, a irmã que era rival e depois vira melhor amiga do Ferris Bueller no final. Sim, né? Sim. Ela teve uma redenção no filme. Muito legal essa parte dela aí. Porque até então, ela era meio que a vilã da história, né? Ela não gostava do irmão. Você fica com raiva dela no filme inteiro, quase, né? Sim. Ela não conseguia ver o irmão dela curtindo a vida e ela não conseguia curtir também, né? Sim, é aquele típica pessoa que, pô, se eu não sou feliz, você também não pode ser, né? Exato. É a pessoa que não se contenta em ser feliz, ela quer estragar a vida de quem é, né? Exatamente. E como tem gente assim no mundo, né, Everton? Infelizmente. É triste, infelizmente. Né, temos que filtrar muitas amizades aí, né? E às vezes até parentes, sim. Mas depois, no caso, a irmã dele tem uma redenção aí no final. Sim. Esse filme é muito bem conceituado até hoje, ele tem nota no MDB 7.8, que para filme de comédia, Sessão da Tarde assim, é maravilhoso. E no Rotten Tomatoes ele tem 83% de aprovação da crítica e 92% da audiência. Olha aí, eu concordo com a audiência porque esse filme ele é um clássico, assim, e dá pra assistir tranquilo até hoje, você nem sente que o filme é de 86, é antigo, porque ele não envelheceu, é um filme muito bom. Cara. Esse filme, se você quiser assistir, ouvinte, ele está disponível atualmente na Paramount Plus, o único streaming que ele se encontra. O orçamento dele foi de 6 milhões, um orçamento bem curto, mas rendeu aí 70 milhões de bilheteria na época, né? Sim, foi uma... Se pagou 10 vezes, isso, né? Mais de 10, né? Rentabilidade máxima ali, né? Só complementando, também está no streaming do Mercado Livre, que não é tão bom. Eu assisti no streaming do Mercado Livre, infelizmente com muita propaganda a cada 15 minutos. Parecia que eu estava assistindo a Sessão da Tarde, porque de repente naquela parte legal do filme vinha a propaganda da Red Bull, que me deixava puto, mas também está lá. Imagina, o streaming do Mercado Livre é ótimo. Mercado Livre, um abraço, patrocina a gente! Boa! E além de patrocinar a gente, você pode apoiar a gente nas redes sociais, não é mesmo, Mr. Everton? Com certeza! Vão lá, sigam a gente no RebobinaCast, rebobina.cast no Instagram, no YouTube, @RebobinaCastBR, e você também pode acessar o nosso site, rebobinacast.com.br, e claro, você vai nos encontrar no Spotify, no Apple Podcast, também no seu agregador preferido, no YouTube, tá muito fácil. No Deezer eles acham a gente também? Acham no Deezer também, muito bem lembrado. Olha só. Não sei se as pessoas ainda escutam muito o Deezer, mas com certeza nos encontram lá. Tá muito fácil ouvir o Rebobina Cash. Temos que agradecer os nossos ouvintes aí, que a nossa audiência tem aumentado. Muito obrigado, mas compartilhem, curtam, comentem, estamos aqui para ouvi-los, assim como vocês nos escutam, e também a gente vai lá, responde comentários. É isso aí, vamos lá, gente. Isso aí. Bora pra parte de trás da caixa, Mr. Everton? Com certeza, desse clássico Cult Master. Aliás,
Às vezes, ouvintes, vocês podem até querer sugerir filmes que a gente queira, vocês queiram que nós falemos aqui, porém tem alguns clássicos assim muito cults que a gente até pensa bem pra falar, porque são filmes muito adorados, as pessoas gostam e querem às vezes rever o filme, e esse aqui a gente tem um carinho muito especial. Vamos lá, lendo parte de trás da caixa. Esse era um filme de locadora também, não só de sessão da tarde, né? O carismático Ferris decide matar um dia de aula e convida seu melhor amigo Cameron, Alan Ruck, e sua namorada, Sloane, Mia Sara, para uma aventura inesquecível em Chicago. Porém, o diretor da escola, Ed Rooney, está decidido a pegá-lo no flagra. Repleto de situações hilárias, Curtindo a Vida Adoidado é uma comédia inteligente e divertida sobre aproveitar cada momento da vida antes que seja tarde demais. Exatamente, Mr. Anderson, muito bom, muito bom. É sobre isso o filme, né? Basicamente, como ele disse já, quando ele faz aquela quebra da quarta parede, que inclusive é uma coisa que esse filme popularizou muito, e é um recurso que já existia, né? Que é quando o cara fala pra câmera e só você sabe o que ele tá falando, os outros personagens não percebem. Esse recurso chama quebra de quarta parede, e esse já tinha sido usado, o digníssimo Woody Allen usava bastante isso nos filmes dele da década de 70 e 80, mas é um recurso que popularizou muito, e pra mim é o que mais me marcava, porque eu, como criança, adolescente, eu nunca tinha visto o personagem falar direto comigo. Eu achava isso maravilhoso no filme, cara. Não tenha dúvidas, talvez também porque o Matt Broderick, ele também era um ator de peças de teatro, né? Casou muito bem, cara, e você tem toda a razão. Chegava em alguns momentos do filme que ele falava conosco, né? O tempo inteiro, né, quase. No começo, no meio e no fim, quase. Nossa, totalmente. Ele dava dicas, né? Ele falava conosco ali. Totalmente. Isso, de fato, foi um diferencial gigantesco pra esse filme. E é interessante que por trás ali da capa, né? Até cita uma das frases do filme que ele fala com uma certa frequência, né? Que ele falava que a vida passa rápido demais, temos que aproveitá-la, um contexto assim, né? Isso era legal demais, né, cara? Muito bom. Olha, a gente vai só elogiar esse filme, viu? Tem erros, tem falhas ali, mas não importa. Curtindo a Vida Adoidada é bom demais, cara. Com certeza. Aproveitando o seu gancho aí, o Matthew Broderick, ele já tinha feito um filme que te deu algum sucesso, né? Que foi Jogos de Guerra, que esse daí passava bastante na tarde também, que o cara ele jogava videogame e na verdade o jogo que ele jogava era um teste. Ele descobre um computador militar e aí, se ele fizer alguma coisa, podia gerar a Terceira Guerra Mundial. Aquelas maluquices de medo de guerra nuclear que rolava nos 80, né? Mas esse medo é real, viu, gente? É de fato muito bem lembrado aí pelo contexto histórico, viu? Mas era muito mais latente nos anos 80, né? Com a tensão aí da Guerra Fria. Né? Não, totalmente. Era um medo real da sociedade. A Terceira Guerra Mundial, guerras, bombas nucleares. Mas é interessante que bem lembrado desse filme aí que ele fez, porque durante o filme ele dá uma hackeada, né? Olha que loucura, gente. Pra nós, brasileiros, ver alguém mexendo num computador e alterar um sistema, ninguém sabia disso aqui na época. Porra, antes da internet, o cara ele usava o computador dele pra hackear o computador da escola e mudar o número de falta. Nossa, cara. O Ferris Bueller, aliás, que personagem, né? Porque todo mundo gosta dele. É impressionante. É impressionante. Sim. E vai contando durante o filme, assim, né? Que todo mundo gosta dele. Sim, é um exagero sempre, né? Que cai na piada, né? Pô, em todo lugar, tipo, a mulher ir na delegacia buscar a filha. O pessoal da polícia fala, gente, manda um abraço pro Ferris, a gente tá torcendo por ele. Toca na rádio, é um negócio maluco, né? Sim, não, o pessoal colocou na caixa d'água, né? Que eles passavam pra pegar dinheiro na escola, pra um rim novo pra ele. Também. Nossa, ele era realmente carismático demais, né? Além da conta, né? Sim. A Mia Sara, como você falou, ela talvez o auge dela tenha sido esse filme, mas ela fez A Lenda do Tom Cruise. O Alan Ruck, ele, que é o digníssimo Cameron, né? Ele trabalha muito até hoje. Ele estava recentemente até na série Succession, né? Que fez bastante sucesso na HBO. E ele fez muita coisa para TV, né? O filme mais conhecido dele
Com certeza é esse. E ele quase não foi escalado, né? Era para o Emílio Esteves ter pego o lugar dele, irmão do Charlie Sheen, mas ele negou o papel, porque ele queria ser o principal e não o Matthew Broderick e não o Alan Ruck, sendo que o papel do Ferris estava meio que sempre foi feito pro Matthew Broderick. É incrível que às vezes o ego de certos atores fazem eles perderem papéis icônicos no cinema, né? Isso acontece com certa frequência. Quem nunca acho que assim, todo mundo já deve ter tido algum amigo igual o Cameron, né? Que é uma pessoa mais pra baixo, aquele cara meio pessimista, mas que é seu amigo, que você gosta dele, né? Isso é bem interessante, a dinâmica da amizade dos dois, né? Sim. O próprio John Hughes, ele fala que ele inspirou o papel do Cameron num amigo dele que era extremamente negligenciado para a família, porque, na real, o Cameron ele era daquele jeito de sempre se achar doente, era como se fosse um mecanismo de defesa dele, mesmo, né? Exato, porque a família não ligava para ele de maneira nenhuma e era o jeito dele falar que ele precisava de alguém, e a família, mesmo com ele pedindo ajuda, claramente ignorava, né? Ele era um caso de depressão, se você for parar pra pensar ali friamente, né? Totalmente. E no final das contas, o personagem principal é o Ferris Bueller, mas quem tem a redenção principal ali de superação é o Cameron, como o amigo dele ali, né? Que depois no final ele muda totalmente a perspectiva do personagem, né? Ele toma coragem de encarar a família e o pai. Basicamente, ouvintes, se você não assistiu, a gente vai ter muito spoiler, mas é o cara tirando um dia, matando aula, roubando a Ferrari do pai do melhor amigo e saindo pra dar rolê em Chicago. É esse o filme, cara, basicamente. E quem nunca quis, né? Aliás, ele não simplesmente mata a aula, né? Porque a estratégia dele começa desde casa, do convencimento dos pais, de fazer toda uma engenhoca pra poder parecer que tá doente. Aí, em vários momentos, ele quebra realmente a quarta parede e fica falando com a gente ali, né? Explicando, olha, eu não posso simplesmente falar que eu tô com dor de cabeça, falar que eu tô assim assado, porque senão os pais te dão remédio e te levam pro hospital. Ele ainda até dá dica, né? Exato. Não vou querer ir pro hospital. Ele lambe a mão para ficar com a mão úmida quando ele vai falar com a mãe. Porque ele fala que a mão úmida é um bom sintoma, que não é nem um pouco específico e não é o suficiente para mandarem ele pro médico, né? Sim. Agora, eu fico pensando quantos adolescentes e jovens crianças tentaram dar uma de Ferris Bueller, hein? E imagina só... Você matava a aula, Everton? Você matava? Olha, tive meus momentos. Não na faculdade, não tô falando de faculdade, vamos falar de escola. Ensino médio já matava. Mas eu matava aula pra jogar videogame, né? Era diferente ali, mas matava um pouquinho, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu era uma criança triste, cara. Eu não tinha ninguém pra brincar em casa comigo, eu preferia estar na escola. Então eu não matava a aula. Vai dizer que você era o Cameron, não acredito! Você era o Cameron? Ah, não! Não ficava doente, né? Só faltava dizer que o seu pai tinha uma Ferrari, né? Porra, quem me dera, viu? Quem me dera. Mas o Ferris Bueller, ele tem um super poder, tá? Que é o poder da lábia persuasão máxima. Sim. Esse é o super poder do cara. Não, totalmente. Ele é o cara, assim, que tem interlocução com todo mundo. É interessante que no final do filme... gente, a gente vai várias vezes aqui. No final do filme, sim, o Cameron até fala, não, eu que deixei você pegar a Ferrari do meu pai. E quando eu vi o filme de novo, eu fiquei pensando, cara, o Cameron não tinha nenhuma chance. O Ferris Bueller deve ter convencido ele sem ele perceber. Não, e ele falou... Mas isso tudo é gerado por causa de um erro do próprio Cameron, né? Porque ele no começo, ele vai passando o trote, se passando pelo pai da Sloane, né? Falando que a mãe dele morreu e ela tem que sair. O Rooney tá certo que ele tá falando com o Ferris Bueller. E eles dão um jeito, né, dele ligado a outra linha, porque ele tinha 2 linhas em casa, pra justamente colocar o Rooney acreditar que ele tava falando com o pai dela. Só que assim, ele exagera tanto na pegadinha que ele fala que ele quer encontrar o Rooney na frente da escola. Isso aqui, como que eles vão encontrar com o cara na frente da escola, sendo que ele mesmo vai buscar a namorada, né? Tem toda a razão. Ouvintes, é o seguinte, né? Realmente é interessante esse ponto que você falou, porque tem toda a artimanha do Ferris para ele parecer doente para os pais, para não ir para a escola. Ele convence o Cameron também sair com ele, que o Cameron estava deitado na cama doente,
E também ele quer, né, levar a Sloane, que é a namorada do Ferris Bueller, também para dar um rolê na cidade. Só que ela já está na escola. E aí ele precisa ter toda uma dinâmica, uma desculpa de convencimento do diretor para liberar o aluno. Que não é moleza, né? Não é tão fácil você sair da aula, né? No ensino médio. A escola fica trancada. Nos Estados Unidos, né? Sim, é outro rolê, gente. Outro rolê. E tem razão. Você tem muito bem lembrado, porque o Cameron, eles fazem uma jogada para convencer o diretor a liberar, o Cameron liga para o diretor, fingindo ser o pai da menina, falando que a avó dela faleceu. Olha que loucura. Uma avó morta? Sim, foi o que o Sr. Patterson disse. Mandei Florence Sparrow avisar Sloane. Pobre criaturinha. Com quem essa garota está saindo? É tão difícil de ter certeza hoje em dia. Mas eu a vejo sempre com Ferris Bueller, sempre mesmo. Será que consegue o telefone do escritório do Sr. Peterson, por favor? Claro. Escritório do Sr. Ed Rooney. Aqui é George Peterson. Oh, por favor, espere na linha. Ele parece que adivinhou. Ainda quer o telefone do escritório dele? Ed Rooney. Aqui é George Peterson. Como o senhor tem passado? Nosso dia hoje não está sendo dos melhores, como já deve saber. Sim, eu soube. Sim, estou comovido, muito comovido. Que tristeza. Esta manhã está sendo muito difícil e nossa família tem muitas coisas a resolver. Portanto, se o senhor não se incomodar de dispensar Sloane, eu agradeceria muito. Claro. Eu ficarei feliz em ser útil, mas vai ter que produzir um defunto e depois... eu dispenso Sloane. Mas primeiro eu quero ver a avó morta. Ed? Está tudo bem, Grace. É Ferris Bueller, aquele demônio. Eu vou ficar aqui sentado e assistir de camarote a queda dele. Desculpe, mas você disse que quer ver o corpo primeiro? Foi isso mesmo. Traga os ossos da velha que está morta até aqui e eu dispenso a sua filha. Nova política escolar. Ela era sua mãe? Não, mãe da minha esposa. Escritório do Sr. Rooney? Aqui é Ferris Bueller. Eu posso falar com o Sr. Rooney, por favor? Obrigado. E te digo mais uma coisa. Não estou me importando se você concorda com a minha política. Então venha até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara. Ed! Seu maldito! O quê? Ferris Bueller está na linha 2. Sim. E aí o Ronan começa a chapuletar o Cameron, que está fingindo ser o pai da Sloane, né? E aí o Ferris, sabiamente, o cara... Olha, tá vendo a artimanha dele? Ele liga de novo pra escola na segunda linha. E aí o diretor fica totalmente sem chão. Aliás, esse diretor, ele só se dá mal, né, cara? Cara, uma coisa que eu sempre ficava pensando nos anos 80 que diretor faria isso, né, cara? Porque assim, obviamente ele presencia o Ferris hackeando a rede da escola, o que é uma maluquice, né, que na época era, sei lá, um sisteminha local e não existia internet, basicamente. Ele hackeia, ele muda, e aí, então o cara entra numa missão de provar talvez para a mãe dele, eu não sei para quem que ele queria provar, que o moleque tava matando aula. E ele sai numa missão de vida ou morte pra pegar o cara, velho. Não, de fato, aquilo, o diretor, né, o Ronnie, ele levou pro lado pessoal. Não é uma questão assim, ele levou pro lado pessoal. E ele queria a caça, ele queria a cabeça do Ferris Bueller. Né? Ele queria provar, porque ele queria que o Ferris Bueller reprovasse de ano. Sim, porque ele achava um traje ele matar a aula, e a mãe dele falava, não, ele não faltou mais de 9 vezes, não acho que foi tudo isso. E todo mundo passava um pano pra esse cara, brother, porque ele tinha, como você disse, a lábia infinita. O superpoder dele é o convencimento, cara. Ele convencia todo mundo. Só o diretor não, né? O diretor realmente ele não caiu na jogada ali. Com certeza. Cara, contagens de corpos desse filme é né? Porque quem morre é a Ferrari. Eles matam. Desculpa, eu tive que colocar na contagem de corpos, cara. Porque uma coisa que eu ficava pensando quando eu era criança, né? A gente também não conhecia muito de carro, mas a gente sabia que Ferrari era o carro do milionário, era o carro que todo mundo almejava sempre. E aquela Ferrari, até anotei aqui
o modelo é Ferrari 250 GT Califórnia 1961 do pai dele. E eu pensava, cara, os caras estragaram uma Ferrari nesse filme. Aí, lendo sobre o filme, eu fui descobrir que eles usaram 3 réplicas feitas de fibra de carbono, então não era uma Ferrari em nenhum momento ali. Ainda bem, né, pros puristas das Ferraris não ficarem nervosos, mas olha, eu não tinha pensado nisso. Acho que até quando o carro cai, eles falam, matou o carro, coisa assim. De fato, o carro era um personagem também, né? E foi embora. Vale ressaltar que o Cameron não queria, porque o carro era o xodó do pai do Cameron. Assim, o pai do Cameron amava mais o carro do que a família. Com certeza. E você sabe que o John Hughes, ele recebeu várias cartas quando saiu esse filme no estúdio, reclamando que onde já se viu uma Ferrari rara dessa, vocês estragam ela pro filme, porque realmente a pessoa, ela acredita em tudo que ela vê na tela, né, cara? Tudo. Eu acho que no trem também do filme De Volta para o Futuro 3, que era uma réplica, na réplica não, era uma miniatura, também teve uma questão polêmica dessa, que as pessoas acharam que... De quando mataram o DeLorean, você fala? Não, o trem mesmo, o trem, a locomotiva que caiu no penhasco, parece que também teve um burburinho desse, que acharam que tinham destruído um trem de verdade. Mas as pessoas vão reclamar de tudo na vida, cara. Sei, com certeza, cara. Com certeza. Reclamar como Cameron, né? É verdade. Ele era um cara muito... Ele realmente é muito depressivo, viu? E o Ferris Bueller ajudou ele. Sim. E sabe o que eu acho engraçado? Eu gosto muito da redenção da Jeannie nesse filme, né? Porque tem todo o lance dela. Uma coisa que o roteiro, assim, não é um roteiro perfeito, também ele tem uns furos, né? Como, por exemplo, a menina ser presa porque ela falou que tinha alguém na casa dela, que no susto ela teve um choque ali, mas era claramente o diretor da escola dela, que ela dá um chute na cara. E ela chama a polícia, ela fala que tem gente na casa dela, a polícia vai e prende ela. Por quê? Não, realmente isso foi um furo total, porque haviam muitas evidências ali. Tinha o sapato dele, a carteira caiu, os passos atrás do lado da casa. Realmente a polícia não fez um bom trabalho ali e acusou a garota. Não, e mesmo assim, se não tivesse evidência, né? Pô, é uma menina, adolescente, né? Sozinha em casa. Ela liga para avisar que alguém entrou, a polícia vai lá, não tem ninguém, o máximo deveria falar, gente, beleza, vamos ficar de olho, qualquer coisa liga de volta. Não. Eles prendem a menina só pra ela, obviamente, ter o contato com o personagem do Charlie Sheen, que tava... Charlie Sheen, pra gravar essa cena, ele tava virado há 48 horas, ele fala disso no documentário dele. O Charlie Sheen não era nem um pouco conhecido, ele era simplesmente o filho do Martin Sheen na época, que já era autor consolidado. E ele tinha feito um filme, O Amanhecer Violento, com a digníssima Jennifer Grey, aí a irmã do Ferris. E ela indicou o cara e ele foi virado 48 horas sem dormir pra ter aquela cara meio de ressaca e drogado que ele faz no filme. Pois é, hein? Ele já era um bad boy desde das primeiras atuações. Só pra curiosidades, esse modelo da Ferrari que você mencionou, Ferrari 250 GT Califórnia, os valores podem variar em leilões de 10 a 25 milhões de dólares. É um carro absurdo de valor, né? Agora eu tô com raiva do Cameron. Pois é, o pai do Cameron, nossa, imagina. Assim, gente, o filme não mostra as consequências do day off da galera, né? Certamente porque a gente... Não, mostra só pro Ferris que não aconteceu absolutamente nada, né? Sem consequência. É verdade, o Ferris se deu bem, mas também porque ele tem esse superpoder, né? Sim. E você sabe que para aquela cena, uma cena que eu gostava muito, eu vi esse filme muito mais vezes dublado do que eu vi legendado, né? Que é aquela cena da escola que tem um professor de economia dando aula. Sim, adoro essa cena. Ele faz a chamada, né? Adams. Aqui. Adnley. Aqui. Adamowski. Adamson. Aqui. Adler. Aqui. Anderson. Anderson. Aqui. Biller. 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 Ele tá doente. A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Ferris desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério. Obrigado, Simone. Não é de quê, professor?
Bueller. Eu vou te falar que isso virou um meme aqui de casa. Quando um chama o outro e não ouve ou não entende, não escuta, a gente fica Bueller. Porque ele tá ali fazendo a chamada, gente. Nossa, e ninguém responde, porque ele não tá lá, né? E você sabe que esse cara, ele era. O ator, ele era formado em economia, né? Então, aquela era uma aula real de economia, que é óbvio que ele deixou aquela maluquice de falar uma frase e falar alguém. Sim. Mas aquilo foi... O John Hughes, ele falou pro cara, foda-se o seu texto aí, sai dando uma aula de economia e fica fazendo essas chamadinhas a cada 2 frases aí. E aquilo ficou no filme. Eu achei isso sensacional, cara. Não, isso é uma... O John Hughes, eu acho que ele tinha um feeling, né? Talvez experiências de vida, não sei. Mas foi uma puta jogada, porque ficou muito bom. E realmente você vê que, acho que dá um contraste, né? O Ferris Bueller ali curtindo. Aliás, eles pegaram a Ferrari, deixaram o carro estacionado, que isso é um ponto muito importante, e depois foram pro centro de Chicago dar uma volta, dar rolê. Foram em restaurante chique. Aliás, o restaurante também tem uma cena maravilhosa. Eles foram no Chess Quiz, onde ele se passa por Abe Froman, o rei da linguiça de Chicago. Sim. Exatamente, mais uma vez o Ferris Bueller mostrando toda a malemolência e lábia que ele tem e consegue fazer um convencimento gigantesco lá com o Maitre, que essa cena não lembra muito o filme ali do Axel Foley, Um Tira da Pesada, que ele também vai num clube, que o cara do clube olha pra ele. Sim. Não aparece muito ali um espelho da cena, né? Porque o Maitre do restaurante olha pra o Ferris Bueller e não acredita que ele é o rei da linguiça de Chicago. O restaurante olha para aqueles 3 jovens com cara de fudido. Vocês querem pegar uma mesa? Você é esse cara aqui que se diz o foda. Vocês querem pegar uma mesa no meu restaurante? Gente, chique, imagina, você tá maluco, vai embora. Eu não sei nem como que eles pagaram essa conta, né? Vamos lá, porque tudo estudante, realmente, um restaurante que parece ser um restaurante chiquíssimo, você tem que ter reserva de não sei quanto tempo antes. Como eles pagaram essa conta? Eu tenho certeza absoluta que não pagaram. O Ferris Bueller, ele foi na lábia ali... Saiu, levantou e foi embora, foda-se. Exato, quem pagou foi o verdadeiro rei da linguiça de Chicago. Sim, e eles até brincam, né? Pô, tem 250 restaurantes só aqui na Zona Oeste. Eu vim aqui no mesmo restaurante que meu pai, porque ele tá no banheiro, ele vê o pai saindo da outra casinha do banheiro, né? Não, isso é um ponto interessante. Porque o Ferris Bueller, além de ser corajoso, de matar a aula, fazer todo um technobabble lá pra poder ninguém perceber que ele matou a aula, porque ele coloca... Olha só, gente. Ele coloca um manequim com uma gravação num aparelho de som no quarto dele para fingir que é ele. E hackeia também, tem um monte de coisa. O diretor liga pra mãe dele e a mãe convence mais ou menos a mãe dele que ele tava matando a aula. A mãe dele volta pra casa, abre a porta... mas abre devagarzinho, e ele preveu isso. Ele colocou lá um ganchinho, que quando abria a porta, mexia levemente o manequim. Então, ele gostava de viver perigosamente. E ele encontra o pai dele na cidade umas 3 vezes, não é isso? Sim. Tem no restaurante, tem no carro. Ele é muito relaxado, né? Ele é muito relaxado, porque assim, cara, você vê até na hora que ela abre um pouco a porta, você claramente vê o braço do manequim, um braço de plástico saindo assim, né, cara? Sim, sim. Sim, ele encontra. Bom, só recapitulando aqui o que foi o dia de folga dele, né? Ele rouba a Ferrari do pai, eles deixam o carro num estacionamento, um erro rude. Eles vão no prédio, um dos prédios mais altos, o prédio mais alto do mundo na época, não sei, mas eles vão numa torre gigante, eles vão na bolsa de valores, eles vão no restaurante, eles vão no jogo de beisebol, eles vão no museu, eles vão no desfile, onde o Ferris entra lá para dublar 2 músicas, inclusive uma sequência maravilhosa. E acho que depois vão na piscina ainda, cara. Porra, que dia! Não, é um dia assim que todo adolescente, todo jovem gostaria de ter. Ao invés de estar lá na aula de economia, Bueller. Eles estavam curtindo demais. Agora, essa hora do frentista, que você acabou de falar que é um erro que eles cometeram, de fato, foi um mega erro, porque na hora manobrista, você diz, né? Isso, manobristas, mas na versão dublada, eles falam outra coisa, eles não falam manobrista,
Eles falam Certo? garagistas. Eles falam garagistas. Garagista. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, os anos 80 não existe mesmo, né? Eles chegam lá e falam, garagista, uma coisa assim. Não vamos deixar o carro aqui, não. Ué, por quê? Porque não vamos. Eu quero deixar o carro lá em casa de onde não devia ter saído. E quero agora. Cameron, o que acha que pode acontecer ao carro numa garagem? Ele pode ser arranhado, ser roubado, amassado, sujo. Um pombo pode fazer cocô em cima dele, quem sabe? Peraí, fica frio. Eu vou molhar a mão do garagista. Que garagista? E os caras ainda falam, não, nós somos profissionais. A palavra profissional pra mim teve outro sentido ali. Assim, é curioso que eles saíram do estacionamento e os garagistas, frentistas, manobristas, pegaram e saíram com o carro na outra direção, né, cara? Impressionante. Foi o day off nos manobristas, cara. Sim, exato. E pior é que assim, os caras nem esperam um pouco, né? Na hora que eles estão virando as costas, já tem a galera saindo pra dar rolê com o carro, cara. Exatamente. E eles andam muito com o carro, eles andam... eu até notei... Acho que uns 300 quilômetros eles andam com o carro. Exato, 300 milhas, vai então, sei lá, dá uns 200 e poucos quilômetros. Nossa, cara. é verdade, lá em milhas, então é muito mais. É milha. Nossa, é milha, cara, milhas para quilômetros aqui. Eles andaram uns 300 e pouco, cara. Nossa, vamos ver, cara, 300 milhas. É quase 500 quilômetros, é 480 e poucos, cara. Cara, é mais ou menos isso daí. E, cara, a ideia deles era assim, ó, vai rodar, mas depois a gente deixa o carro um pouco em marcha ré, porque daí a quilometragem volta. Você já viu isso funcionar em algum carro alguma vez na vida? Não é assim que a mecânica do veicular funciona, ouvintes. Mas faz todo sentido na cabeça. Eu fiquei pensando nisso também quando aconteceu, porque quando eles estão voltando logo pra casa pelo day off, nisso o Cameron toda hora ali, não, temos que... Eu ficaria mais tranquilo se o carro estivesse na garagem, meu pai vai me matar, aquele tipo de coisa. Quando eles descobrem, nossa, é um desespero, o Cameron fica maluco, né? E aí eles tentam dar ré no carro, né? Mas pensando que eram adolescentes que não tinham a mínima ideia de como um carro funciona, tudo bem, vou deixar passar. Exato. E uma cena que eu gostava muito também quando eu via no começo é a hora que o Ferris pergunta quanto que estava a quilometragem para ele quando depois eles darem o rolê todo, né, que eu comentei, e eles estão indo em direção à casa do Cameron. Ele pergunta, Cameron, quantos quilômetros tinha o carro? Ele fala, ele começa a fazer as contas, o Cameron olha para a quilometragem, ele dá um grito, que é um grito que a cidade inteira fica em silêncio, só ouve a voz dele. Exatamente, ele dá um mega grito ali, viu? E depois ele fica meio catatônico, né? Depois, logo na sequência, ele fica meio catatônico. Sim. E depois você descobre que é um catatônico meio farsa dele, que ele fez só pra ver a menina se trocando também, a namorada do Ferris. Soffertinho, né? E ela percebeu também, né? Interessante. Percebeu. Ai, cara, esse filme, ele... é maravilhoso, cara. Não, esse filme tem muitas cenas. Assisti, cara. Tem muita cena de piada, tem muitas cenas legais. O Ferris Bueller, ele realmente... Todo lugar que ele vai, ele é reconhecido. Essa parte da delegacia, a galera da escola, todo mundo conhece. Mas eu percebi que ele é o cara legal quando ele tá voltando pra casa, que depois eu acho que vale a pena a gente falar que o carro morre, né? A única morte desse filme é o carro, porque eles tentam dar ré. Eles tentam voltar a quilometragem, né? E começam a discutir enquanto estão voltando, né? Não, daí o Cameron revolta. O Cameron, ele meio que... Ele desabrocha, né? Ele fala, quer saber? Eu vou enfrentar meu pai. E começa a chutar o carro do nada. Enquanto ele tava suspenso, eles davam ré, né? Isso, exatamente. E aí o carro cai. Lembrando que a garagem da casa do Cameron era numa espécie de ribanceira, uma coisa assim. O carro cai, o carro morre. Era uma casa de palafita, né? Ele ficava no alto de uma encosta. E, cara, eu quando era criança, eu pagava R$1 pra essa casa. Eu falava, cara, um dia eu vou ser grande e eu vou ter uma casa dessa, assim, palafita no meio do mato. Eu achava demais essa casa do Cameron real, assim. Não, realmente é. O pai do Cameron deve ter uma grana pra ter uma Ferrari daquela, né? E tinha um outro carro antigo ali também, né? Você lembra que mostra, sei lá, meio que um Ford T, né? Tem um carro na garagem dele lá também, um outro carro antigo assim, né? Você percebeu? Nossa, não percebi, mas agora eu vou querer ir lá ver depois. Tem. Repara um pouco que eu acho que é a Ferrari mais esse carro. E era um colecionador, com certeza, milionário, vai ser. Ah, então tá explicado aí.
Mas assim, quando o Ferris, o day off tá acabando, né? Ele beija a namorada, a Sloane, e sai correndo pra voltar. Nisso ele encontra ele meio que é quase atropelado pela mãe, no caso quem estava dirigindo. Isso é um roteiro que eu sempre me incomodou, tipo, o fato de ninguém nunca ver o cara, né? Ele tem um superpoder, da larga. Ele é invisibilidade também, né? Invisibilidade, porque ele quase trombou o pai dele 4 vezes no filme. 3 vezes. Ele tromba com o pai dele no restaurante. Aí ele rouba o táxi do pai dele. Depois eles ficam presos no desfile no táxi do lado, que ele cai pra baixo, ele fica fazendo cosquinha no pé da Sloane. E depois ele tá correndo e o pai tá do lado. Ele meio que olha pro pai e sai correndo se perdendo no meio do mato. Exatamente. Realmente, ele encontra com o pai dele enquanto ele tá voltando ali, correndo. Porque ele percebe o horário que os pais vão voltar pra casa. Ele é quase atropelado pela mãe. E nesse momento é interessante, né? Que como as coisas são. A mãe, durante a viagem, ela tá no passageiro. E a Jenny, que é a irmã do Ferris Bueller, tá dirigindo. E nisso a mãe dele fala, olha, você aprontou porque você foi na delegacia, que não sei o quê. Isso é um problema. Poxa, eu estava quase fechando uma venda. A venda em Vermont, a venda da casa de Vermont. Isso, que o dinheiro ia comprar um carro pro Ferris Bueller. Então veja como é que são as coisas. O próprio day off do Ferris Bueller, que foi um dia incrível, fez com que ele perdesse o carro que ele ia ganhar. Exatamente, cara. Você vê como a vida pune, né? A vida pune. Mas o Ferris Bueller vai se virar muito bem sem carro. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, o que mostra o superpoder dele é que nisso, a irmã dele vê ele e fala, nossa, agora você já era, eu vou chegar primeiro que você e os nossos pais vão perceber que você matou a aula, entendeu? E ela sai acelerando o carro e nisso ele sai correndo no meio das casas, pra tentar chegar em casa primeiro. Que é uma cena brilhante, né, cara? Ele entrando no meio dos gramados, aí ele vê a menina de biquíni, ele para pra cumprimentar, aí ele volta e sai correndo de novo. Sensacional. Sim, essa cena foi até parodiada no filme lá do Homem-Aranha, né? De Volta pra Casa, uma coisa assim. Teve uma cena dessa aí que foi parodiada. Bom, esse filme foi parodiado várias vezes, né? Até pelo Deadpool. 1 milhão de vezes, cara. Deadpool até. Agora, o que é legal é o seguinte, que no meio da cena, ele passa por 2 garotas que estavam tomando sol. E ele ele vai cumprimentá-las, ele fala, oi, tudo bom? Eu sou o Ferris Bueller e tal. Essa pequena cena, que é tipo 2, 3 segundos, mostra quem é o Ferris Bueller. Com certeza. Eu acho que falando de cenas icônicas desse filme, a gente não pode passar batido na cena mais icônica, que é uma das mais icônicas do cinema pra mim, que é ele dublando 2 músicas, né, Danke Schoen e Twist and Shout, né, na parada lá de... Foi uma parada real que ocorreu em Chicago na época, né? Você tem toda a razão. Essa cena ela é incrível. Tem toda a dinâmica depois de terem os transeuntes, né, as pessoas participarem de forma... Que nada daquilo estava scriptado, tá? É verdade, de forma muito natural, né? Elas participaram aquilo ali. Lá, o próprio John Hughes já falou em entrevista que elas estavam dançando ali e curtindo a música e ele começou a gravar e meteu isso no filme, cara. Acho que não pegou nem a aprovação de ninguém, só colocou. E mesmo não gostando muito do comentário que o Paul McCartney fez, que não gostou de colocar metais na música, ele falou, nossa, manchei a música para um dos maiores ídolos, mas essa cena ficou muito icônica, cara, até hoje. E você pode pegar cinema, você coloca aí cinema nos 80 no YouTube, vai aparecer essa cena de tão icônica que ela é. Eu conheço essa música mais pelo filme Curtindo a Vida Doidada do que pelos Beatles. Com certeza. E tem realmente um monte de gente ali que nem dá pra dizer que são, como é que fala, aqueles atores que só ficam ali, né, os extras, nem dá pra, né? Figurantes, né? Nem são figurantes, são pessoas reais, que talvez nunca saibamos quem são. Muito legal isso. Realmente tem muitas cenas icônicas aí. Essa, a do próprio carro. Tem o carro voando com o som do Star Wars. Sim, nossa, sim, a música do Star Wars, quando os caras vão rampar a Ferrari, né? Então, exatamente, cara, exatamente. Esses manobristas, como eu mencionei, também têm o seu próprio day off, né? Com certeza. Quando eles devolvem o carro, eles até falam, não, voltem mais vezes.
Cara, você sabe que eu tava pesquisando sobre o filme, uma coisa que me chamou muita atenção é que o Cameron, nessa época, o ator tinha 29 anos. Nossa, então... Coitado, já saiu do ensino médio há muitos anos, hein? O Ferris tinha 25 e, convenhamos assim, anos 80 era comum adulto se passando por adolescente, né? Mas o Matthew Broderick tinha 25, só que ele parecia bem mais novo. E o Cameron também, mas, pô, 29, cara, ele tinha 30 anos quase. Olha, nossa senhora. O Matthew Broderick, ele realmente tem uma cara de novinho, né? Envelheceu bem ali. Ele talvez até por isso tenha sido escolhido, pelo carisma, porque ele também... Eu não sei, eu não consigo lembrar de muitos filmes que ele fez depois, assim. Eu só consigo lembrar de Godzilla. Teve um filme de guerra também ali, que eu vi... mas eu não consigo lembrar de muitos outros filmes. Fez Os Produtores, né? Que é baseado também no musical da Broadway. Ele fez o Godzilla mesmo, que você já falou, acho que foi os mais conhecidos. Ele faz bastante papel de voz também, né? Ele faz muita dublagem e ponta aí, né? Também o cara já ganhou muito dinheiro com esse filme, então agora tá só ali administrando. Ele fez um filme clássico ali, que é O Feitiço de Áquila. Sim, isso foi antes até, né? É verdade, foi antes, 85. Com a Michelle Pfeiffer e o... Não lembro. Rutger Hauer. Isso, cara. Nossa, filmaço também, né? Você vê. Puxa vida. Que filme também. Um dia pode virar aqui episódio nosso aqui, hein? É muito legal esse filme. Tem toda uma pegada aí. Sessão da tarde, total. Mas olha, pessoal, eu acho o seguinte, que nós podemos deixar nossas impressões aqui. Eu acho que todo mundo tem o desejo de ter o seu dia, o seu day off, de poder curtir, sem ter as consequências, né? Acho que é o maior desejo de todo mundo. Com certeza. Eu acho esse filme excelente. Um dos maiores filmes da tarde. Mas eu acho que ele poderia ser melhor. Como Arnold Schwarzenegger deixaria esse filme melhor, Mr. Everton? I am sure I can do better. Boa pergunta. Olha, tem filmes tão bons que é difícil a gente imaginar, mas o Arnold sempre daria um olhar diferente pros filmes. Onde você colocaria o Arnold? O Arnold dessa época é o Arnold top, hein? Arnold Prime ali, 86. Sim, sim. Eu não consigo Arnold imaginar ele... matar, quase. Eu não consigo imaginar ele cantando Twist and Shout, né, no meio de um desfile. Talvez com 2 metralhadoras ali, mas... Eu acho que o Ferris Bueller não tem como ser o Arnold, porque o Arnold não conseguiria falar aqueles diálogos extremamente complexos e falar com a câmera naturalmente, tá? Então, eu acho que se eu fosse colocar o Arnold nesse filme, eu colocaria como um manobrista que pega a Ferrari. Olha, concordo com você, que talvez seria um papel que ele assumiria numa boa. Ou se fosse o Arnold velho, colocar ele, se fosse o Arnold de hoje em dia, né? O Arnold que a gente está acostumado hoje em dia, colocaria como Ed Rooney, né? Que é o diretor da escola, imagina ele. I know this kid, he's not sick, he's doing something, I'm gonna kill it! Kill him! Now! Mas aí ele pegaria o Ferris Bueller, né? Talvez o Arnold, assim, se nós lembrarmos daquele filme que nós já fizemos aqui, né, que é True Lies, em que ele tinha uma filha, e a filha fazia e aprontava, talvez o Arnold seria o pai do Ferris Bueller. Um pai amoroso, ele já foi um pai de brinquedo, né, um super-herói de brinquedo. Pô, mas aquele pai dele é um banana, mano, não tem como. Não, mas ele acredita, ele ama o filho. O Arnold faz bastante papel de pai. Ele já foi o pai lá do Comando pra Matar, que resgatou a filha. Então, poderia ser o pai também. Aí seria o filme se eles fossem sequestrados pelos manobristas, né? Aí quem teria que salvar seria o Arnold. Exatamente. Se o Arnold fosse o pai do Cameron, então, coitado dos manobristas depois. Sim. Ai, cara, esse filme, eu consigo imaginar o Arnold falando assim, ok, give me this car, I'm gonna take care of it. E tipo, vou lá, vou cuidar do carro, vou deixar aqui, vou cuidar bem dele, fica tranquilo. Sim, sim. Você ia confiar num cara de... Bom, eu acho que primeiro o Arnold nem ia entrar no carro, né? Eu acho que ele ia tirar o banco fora, né? No Comando pra Matar, que ele arranca o banco fora pra entrar. Exatamente, ele ia arrancar o banco fora e ia tentar entrar, cara. Muito bom. De fato, ele seria o manobrista. Sim. Cara, efeitos visuais aí pro nosso prêmio George Lucas. Tem algum efeito visual? Esse filme não tem muitos efeitos visuais, não né? Tem, não. Mas esse filme não tem. Que você lembra? Esse filme não tem efeitos especiais, mas ele tem
efeitos práticos, que seriam no caso ali do Ferris montando a sua engenhoca de parecer que tá doente, né? Então isso aí tem ali o seu valor, né? Talvez entre ali. Pra mim, de prêmio técnico, não tem muita coisa técnica. Não, o próprio carro, né? Eles tiveram que usar 3 carros pra montar a brincadeira, né? Pô, deve ser dado um trampo fazer réplica de Ferrari de fibra de vidro pra você destruir na outra cena, né? Exatamente. Então fica aí o prêmio para as Ferraris que morreram nesse filme. Exato, e é só um personagem. Teve a hora que caiu ali, né? Teve uma jogada ali. Bom, o nosso segundo prêmio da noite é o prêmio Steve James pro melhor coadjuvante, mas acho que a gente pode... acho que não pode colocar aí nem a Sloane, nem o Cameron, e obviamente não o Ferris, né? Então, fora o trio principal aí, quem seria o melhor coadjuvante para você nesse filme, Mr. Elton? Olha, o melhor, com certeza, é o diretor Ronen, porque a determinação dele de querer pegar o Ferris é impressionante. Ele invade uma casa e depois no final, a atuação do cara entrando no ônibus, isso a gente nem falou, né? A gente esquecemos de falar, ouvintes. Nossa, ele é humilhado, né? Puta, ele é muito humilhado no filme inteiro, né? Sim, e como a ânsia de pegar o Ferris Bueller, de pegar ele, faz ele passar umas e outras, assim, impressionante, né? E no final, como você acabou de falar, ele é humilhado, ele tem que entrar no ônibus da escola, ele foi mordido por um cachorro, sem sapato, carro guinchado, tudo aconteceu com esse cara porque ele tentou pegar o Ferris Bueller. Sabemos que o Ferris Bueller tem um superpoder, cara, você não pode ir contra ele. Ele entra no bar, ele chaveca uma menina praticamente achando que é o Ferris Bueller, toma refrigerante na cara, ele perde o sapato, ele é atacado pelo Rottweiler, ele perde a carteira dentro de casa, ele toma um chute na cara, o carro dele é guinchado. Puta, cara, isso faz ver o quanto ele sofreu. Eu acho que ele sofreu o suficiente e leva o prêmio Steve James para melhor coadjuvante, que eu também voto nele, cara. O cara é muito bom. Bom, não vai ter prêmio Xambin porque a gente falou que a única morte do filme é da Ferrari, então a gente pula esse prêmio nessa edição. E vamos direto para o prêmio mais conceituado da noite, que é o prêmio Cigano Igor de atuação para o pior ator do filme. Olha, eu vou dar o meu voto, não sei se vai ser polêmico, mas é porque, sei lá, eu acho que foi uma atuação... Nem comentamos muito aqui, esse filme de fato ele era para ser maior, deve ter tido um trabalho gigantesco de corte, talvez tivessem mais cenas ali. É aquele modelinho de 1h30, né, que rolava muito nos anos 80, né, praticamente 1h40 de filme. Sim, exatamente. Agora sim, o personagem que não tem nem nome, que é o garoto da delegacia, que é o Charlie Sheen. Eu não sei, eu não gostei. Eu não sei, a Jennifer, a Jenny, né, Bueller, ela tem a redenção ali também, mas eu não sei. Esse filme é muito legal, todos os personagens. Você não gostou do Charlie Sheen nesse eu não filme, sei, cara. Se bem que foi ele que fez a Jenny Bueller meio que olhar pra si mesma, né? Porque é uma conversa que tem ali rapidinho, né? Que ele é quase um psicólogo que fala pra ela, né? Que ela tá com raiva desnecessariamente, né? Olha, esse filme é difícil, eu não consigo pensar em alguém ali pra dizer que é uma atuação ruim. Ele não me incomodou muito. Posso falar quem que me incomodou? Tem uma atriz, ela aparece em uma cena só, praticamente, que é quando o Ferris Bueller tá falando com os calouros da escola, né? Que ele liga pro orelhão, o pessoal atende, vai conversando, e aí ele fala, deixa eu falar com mais alguém aí. Eles passam com uma menina que tá passando. Essa menina que fala com o Ferris Bueller no telefone, não tem nem nome também, ela é só, tipo, menina do corredor 3, sei lá, deve estar como acreditado. Cara, essa menina, ela é péssima. Ela fala de um jeito, nossa, né, você não vai passar mal, você pode dar uma festa no sábado, você não tem... Cara, ela tá se esforçando num grau pra falar essas frases toscas que pra mim pareceu muito péssima atriz, sabe? Você tem razão, que de fato... Você nem lembrava dessa menina, fala a verdade. Não, eu lembro da cena, mas ela apareceu tão pouco que eu nem a considerei, mas se for considerar, de fato, ela ganharia fácil, porque a atuação muito, muito fraquinha, viu? Nossa, muito fraca. Pra mim, ela era o meu Cigano Igor. Eu não consigo... Eu gosto tanto de Charlie Sheen por causa de Two and a Half Men, Top Gun,
Platoon, tanta coisa boa que ele fez. Eu não consigo dar prêmio pra ele, cara, de Cigano Igor, desculpa. Bom, então tá, essa atriz que nem tem nome. Atriz que atende o telefone no corredor, parabéns, você ganhou o prêmio Cigano Igor de atuação pro pior ator do filme. E aí, quer indicar filmes com a mesma pegada, Mr. Everton? Com certeza, mas deixa eu pesquisar aqui. Posso dar minha indicação enquanto você pesquisa? Pode, então? Por favor. Cara, eu queria indicar não um só, mas 2 filmes. Um numa pegada mais adolescente, assim, de Sessão da Tarde, que é Sem Licença para Dirigir. Nossa. Original. Você lembra desse daí? Esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme todo mundo tem que assistir. Sem Licença para Dirigir, o License to Drive, de 1978. Tem os Coreys, né? O Corey Haim e o Corey Feldman. Eu adorava esse filme nos anos 80. Então, esse filme passava direto na Sessão da Tarde também. Então, é uma das minhas indicações para quem quiser procurar. Eu acho que hoje em dia você vai achar ele só aí nas internets da vida. Ele não tem nenhum streaming. Mas eu queria aconselhar para você o filme até que a gente falou no começo, que o nome dele em português é do próprio John Hughes também. É o Antes Só do Que Mal Acompanhado, cara, porque esse filme ele é muito bom. O original é Planes, Trains and Automobile. Ele tem, acho que deve ter para comprar só na Prime Video, mas é o Steve Martin translocado, com o John Candy, maravilhoso. Esse filme é muito bom, cara. Aconselho a todos. Um filme mais coração que o John Hughes, né? Não tão palhaçado que nem o Sem Licença para Dirigir, mas aconselho bastante para quem quiser e gostar do diretor. Só um comentário, Sem Licença para Dirigir, eu coloquei para os meus 2 filhos assistirem. Eles são garotos já que nasceram depois dos anos 2000, né? Seus filhos são adultos já, cara. Já são adultos, mas quando eu coloquei eles pra assistir, eles eram mais novos. E assim, eles adoraram. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme, assim, tem uma frase final ali do filme que o garoto, como todo garoto, quer ter um carro pra dirigir e quer tirar a carta. Ele não conseguiu e tal, e etc. Ele não passa no exame teórico, né? Ele se esforça pra passar no prático, mas ele bomba no teórico. E no final tem uma frase assim que o pai dele fala assim: você quer o carro Cadillac, uma coisa assim, né? Que era um carro emblemático também. É mais um filme que tem um personagem em veículo, né? E aí ele fala, não, obrigado, que eu já tenho uma Mercedes, que daí vem nossa, cara. E ele namora com a Mercedes, né? A menina que ele quer a Mercedes. Né? Esse aqui, com certeza, eu vou assistir de novo, que é muito bom. Assistam, esse é boa dica, viu? Pra não sair aqui da linha do filme que nós estamos falando, né? Inclusive, do mesmo diretor, John Hughes, eu vou sugerir Clube dos 5, que é um dos filmes que todo mundo tem que assistir também. Que esse também é um pouco mais cabeça ali, que mostra 5 tipos de adolescentes, né? 5 tipos de jovens com 5 tipos de problemas. 5 estereótipos de adolescente americano em detenção numa escola no final de semana. Sim. E as suas redenções também, né? Ali, eu acho bem interessante esse filme. Cult, legal, assistam. Maravilhoso, com certeza. É isso aí, então. Opa! Semana e nota. E notas. É verdade, olha, notas pro filme. Que nota você dá pro seu filme, Mr. Eu dou nota 9,5 pra esse filme. Aliás, não, vou dar nota 10. Vou dar 10 pra esse filme. 10? Caramba! Parabéns. 10. Cara, 10 pra mim é Poderoso Chefão e mais uns 2. Mas eu vou dar nota 8 pra esse filme, que eu gosto bastante. Eu acho que tem uns probleminhas só de roteiro, né? Mas isso é muito, assim, querer pegar no pé. A gente tem que deixar quieto as coisas, porque é um filme de adolescente, então tem furinhos no roteiro, só por isso ele perde os 2 pontos, tipo Ela Ser Presa. Mas eu acho que é um filme que marcou época, é um filme de Sessão da Tarde, é um filme icônico pro cinema. Então eu dou nota 8. Mas assim, realmente é um filme icônico, filme de Sessão da Tarde. A gente às vezes brinca falando, filme de Sessão da Tarde, como se fosse algo pejorativo. Mas não, é um filme muito bom, assista. Muito bom. Fechando então com nota final 9. E na próxima semana teremos quem aqui no podcast, Mr. Everton? O máximo, o mestre, o Steven Seagal, fazendo o mesmo papel em todos os filmes, mas esse... É o cozinheiro
de volta! Cozinheiro de volta, mas dessa vez não no navio, mas num trem. Força e Alerta 2, pessoal! Um filme que foi provavelmente o nosso episódio mais visto até hoje na história dos podcasts. Teremos aí, para começar bem o ano, a continuação, que não é tão boa, mas vai render um podcast bom, eu acredito. Não, eu acho, eu não sei, não sei se eu tô misturando os filmes, né, mas eu gosto de Força e Alerta 2, viu? Eu acho que é um dos melhores filmes do Steven Seagal. Vamos ver se você viu recentemente esse filme aí, a gente conversa no próximo episódio. Valeu, Mr. Everton, um abraço! Falou, ouvintes, valeu, Gui, abraço! Valeu, gente, tchau, tchau! Ferris rindo da chamada, só mais um nome na lista. Cameron preso na cama, hoje a regra é ser turista. Ele engana o diretor, rouba a cena, rouba o dia. Cameron tenso no volante, Sluane só vive em alegria. Desfilando em cima do carro, a cidade inteira canta. E a Ferrari lá na garagem, pronta pra voar. Pra voar, é dia de folga, vem rebobinar. Com o rebobina, cá cê vai lembrar. Guiviote cinéfilo, pronto pra rir. Mr. Everton Nerd, vai discutir. Curte esse filme, curte esse som. Segue o rebobina, entra no tom. Instagram rebobina.cast. Vamos lá! @rebobinacast.br. Vamos lá! Diretor correndo na rua, cachorro quase derrubando. Irmã dele indignada, mas por dentro se entregando. Museu pintando silêncio, piscina espelhando o céu. Ferris dançando na avenida, virando mito, virando véu. É dia de folga, vem rebobinar. Com rebobina, cast cê vai lembrar. Guiviote cinéfilo, pronto pra rir. Mr. Everton Nerd, vai discutir. Curte esse papo, curte esse som. Segue o rebobina, entra no tom. Então respira fundo, desliga o relógio interior. Se Ferris te ensinou uma coisa, é pausar o mundo, sentir o valor. Agora o episódio termina, mas a conversa continua em outro lugar. É dia de folga, vem rebobinar. Com rebobina, cá cê vai voltar. Guiviote cinéfilo, manda recado. Mr. Everton tá do seu lado. Curte, compartilha, espalha esse amor. Segue o rebobina, dá esse valor. Instagram rebobina.cast. Vem chegar. Revista aqui, @rebobina.qgb. Vamos escutar. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.